Oi, galera! E aí, tudo bem, gente? Vamos lá para a nossa revisão de tecido sanguíneo? Vamos lá, então? Começando, tá? Bom, eu estou destacando aqui nessa aula de revisão os principais slides que estavam lá na minha aula, que eu dei para vocês, e que eu acho que são fundamentais e que vão cair na prova de alguma forma, ou como uma questão subjetiva de escrever, ou então na forma de questão objetiva, ok? Então, vamos lá. Como a gente tinha visto na aula teórica, lá no ensino médio, a gente achava que as células de defesa do nosso corpo eram divididas somente entre glóbulos brancos, que hoje a gente sabe que são chamados de leucócitos, e glóbulos vermelhos, que hoje a gente sabe que são chamados de hemácias ou de eritrócitos. Já na faculdade, a gente viu que glóbulos brancos, eles não são simplesmente leucócitos. Existem, na verdade, vários tipos de leucócitos. E quais seriam os principais tipos de leucócitos? Vamos lá, porque isso é questão de prova. Existem neutrófilos, basófilos, linfócitos, de uma forma geral, mas a gente sabe que existem linfócitos T e linfócitos B, eosinófilo, monócitos e os macrófagos. Na verdade, o macrófago, ele não entra na gama de células sanguíneas. O macrófago, na verdade, se diferencia do monócito exatamente pelo local onde ele está atuando. Ou seja, o monócito e o macrófago, eles são consideradas a mesma célula. A única coisa diferente é que, quando ele está no sangue, ele é chamado de monócito, e quando ele está no tecido, ele é chamado de macrófago. Então, essa seria a única diferença. No entanto, a função de ambos, assim como de todos os outros leucócitos, é de realizar fagocitose, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, questão de prova, além de quais são os 5 principais leucócitos, vocês precisam saber, que eu falei anteriormente, você também precisa saber qual é a diferença entre um monócito e um macrófago. Eles têm a mesma função de fazer fagocitose, mas eles recebem nomes diferentes. Uma vez estando no sangue, são chamados de monócito, e uma vez se instalados no tecido, eles são chamados de macrófagos. Outra questão muito importante referente ao sangue. Quais são os principais componentes do sangue? Isso também é questão de prova, tá? Nós vimos na aula em detalhes que esse conteúdo aqui de sangue, se a gente deixar ele paradinho em cima de uma bancada, em cima de uma mesa, dentro de um tubo de ensaio como esse, umas 2 horas depois, o sangue da gente, que é completamente vermelho, né? Aparentemente é todo vermelho, ele vai estar dessa forma. Um concentrado vermelho embaixo, um concentrado amarelo claro em cima, e entre essas duas fases do líquido, eu tenho o que a gente chama de anel leucocitário, que seria uma linhazinha, uma nuvem que se forma entre o plasma, que é a parte líquida do sangue, e os componentes celulares, que seria essa série vermelha, essa parte vermelha que se concentra aqui embaixo. Então, o que é que eu tenho aqui no plasma? Aqui no sobrenadante, aqui no líquido amarelo transparente que fica aqui em cima. Eu tenho água, muita água, tenho íons como sódio, potássio, cálcio, magnésio, proteínas, destacando sempre a albumina, lembrem das proteínas, nutrientes, ou seja, glicose, colesterol, enzimas, hormônios, vários nutrientes e analitos que ficam nadando no nosso soro, no nosso plasma, resíduos, que são
produtos do metabolismo de alguns órgãos metabolizam algumas substâncias e desse metabolismo a gente origina algumas substâncias que precisam ser excretadas, eliminadas do nosso corpo. O nome disso é resíduos. E, além disso, os gases, que no nosso sangue, o oxigênio e o gás carbônico se encontram presentes e dissolvidos no líquido. Então, eu tenho oxigênio e tenho gás carbônico. Lembrando que o oxigênio está mais presente nas artérias do que o gás carbônico, e nas veias eu tenho muito mais gás carbônico do que oxigênio. Então, isso aqui seria a parte líquida do sangue, seria o plasma. Já a série vermelha, que seriam as células vermelhas, eu tenho esse concentrado vermelho aqui embaixo, seriam as minhas hemácias. Esse concentrado aqui do meio, ele contém, além de células brancas, que eu chamo de leucócitos, eu também tenho a presença de plaquetas, que são fragmentos de grandes células chamadas de megacariócito, tá? Então, recapitulando, porque Julie deu o showzinho dela aqui na revisão, né? Claro. Essa parte de baixo, onde eu tenho um concentrado de células vermelhas, é onde eu encontro as hemácias, porque células vermelhas e hemácias quer dizer a mesma coisa. Aqui no meio, eu tenho um concentrado de células brancas, que são os leucócitos, e de plaquetas, que na verdade são fragmentos de células. Só batendo o martelo, e isso também é importante para responder a prova, as plaquetas são responsáveis por auxiliar no processo de coagulação sanguínea, ok? As hemácias, elas são responsáveis por transportar oxigênio, por guardar, armazenar a hemoglobina, que é uma proteína que dá coloração vermelha ao sangue. E os leucócitos, eles atuam diretamente nos mecanismos de defesa do nosso corpo, ou seja, fagocitando parasitas, vírus, fungos e bactérias. Isso é questão de prova. Ok, outra abordagem que a gente fez na aula também, que é importante a gente lembrar, é a lâmina que a gente faz com o sangue, para que a gente possa visualizar no microscópio, a gente precisa dar cor às células. Porque se a gente fizer a coleta de sangue, fizer o esfregaço, como está aqui na mão dessa pessoa, e tentar olhar no microscópio, eu só vou ver um monte de bolinhas. Eu não vou conseguir distinguir o que é um neutrófilo, o que é um basófilo, o que é um eosinófilo, o que é um monócito e o que é um linfócito. Para que eu possa fazer essa diferenciação, eu preciso partir para a etapa de coloração dessas lâminas de sangue. Então, vamos dar uma recapitulada e uma lembrada em como a gente faz essa coloração? Vou rodar o vídeo aqui. Então, vamos lá. Esse técnico está com uma lâmina de sangue, feito um esfregaço aqui na mão dele, e observem que a primeira solução que ele vai mergulhar essa lâmina que tem um esfregaço de sangue é no metanol. O metanol não é um corante, ele é um fixador, é um álcool muito forte, tá? Então, ele faz o quê? Ele vai segurar todas as células na lâmina. Então, o que é que eu faço? Mergulho no metanol, faço chique, 5 vezes, ó, e depois eu parto para a segunda etapa. Agora sim, eu já uso um corante, tá? Esse corante, esse segundo corante, ele é chamado de eosina. Eosina. E esse corante tem uma característica muito importante porque ele é ácido. Isso é importantíssimo e isso vai cair na prova. A eosina é um corante ácido. Lembrem disso. Da mesma forma, o técnico mergulha 5 vezes, escorre e parte para o terceiro corante. Esse terceiro
terceira solução, na verdade, que é o segundo corante, né? Esse corante, ele pode ser chamado de dois nomes. Ou ele é chamado de hematoxilina, ou ele é chamado de azul de metileno. Ambos são azuis, roxos, né, dessa cor aqui. Lembrando que a eosina, ela é vermelha, rosa, ela tem essa coloração. Mas a hematoxilina e o azul de metileno, eles são corantes azuis, roxos, e eles vão ter uma característica de ser básicos, diferentemente da eosina, que é ácida, ok? Então, da mesma forma, o técnico vem, ó, 5 vezes, mergulha, tira o excesso e depois mergulha na água, ok? Então, o que é que nesse momento é importante vocês registrarem? A gente viu que a eosina é um corante ácido e a hematoxilina é um corante básico. Na nossa aula, a gente viu que na célula sanguínea, como em todas as outras células do nosso corpo, nós temos uma célula que contém membrana, que contém citoplasma e que contém um núcleo. No núcleo de todas as células do nosso corpo, nós temos um material genético que é chamado de DNA, que traduzindo em português significa ácido desoxirribonucleico. Ou seja, a substância que está presente no núcleo, ela é ácida. E toda substância celular ácida somente vai ser corada por substâncias básicas, assim como substâncias básicas da célula somente serão coradas por um corante ácido, tá? Isso é questão de prova, isso vai cair na prova. Eu não vou pedir para você me descrever a etapa de coloração, não é esse o objetivo daqui. O objetivo agora é entender por que que o núcleo das células é roxo e por que que o citoplasma, que apresenta alguns grânulos que são básicos, são corados por substâncias ácidas. Então, vamos lá fechar o raciocínio? Substâncias ácidas são sempre coradas por corantes básicos, como a hematoxilina ou o azul de metileno. E substâncias básicas somente serão coradas por corantes ácidos, como a eosina. Beleza? Deixa eu complementar essa informação aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Substâncias básicas são coradas por corantes ácidos, como a eosina. Beleza? Ótimo. Então, vamos voltar para o lado certo. E vamos avançar o slide. Isso é questão de prova. Outro momento importante que a gente viu na aula. A gente viu que, quando a gente visualiza no microscópio, é isso aqui que a gente enxerga. Ao fundo, todas essas bolinhas vermelhas aqui estão sendo representadas as hemácias. E aqui em destaque eu tenho um neutrófilo, tenho um linfócito, tenho um basófilo, um monócito e um eosinófilo. Como eu havia falado anteriormente, sempre, substâncias ácidas, ó, tudo o que é roxo é núcleo, exceto esses grânulos aqui do basófilo. Ele não é núcleo, mas ele tem um núcleo que está embaixo desses grânulos. Mas por que que os grânulos também ficam corados de roxo? Porque os grânulos, eles são ácidos. Então, tudo que é ácido na célula, ele vai ser corado por uma base. No caso do eosinófilo, ó como é diferente, eu tenho núcleo roxo, só que os grânulos do eosinófilo, diferente dos do basófilo, eles são corados de
rosa. Por quê? Porque os grânulos do eosinófilo são básicos. Então, eles são corados por substâncias ácidas. Então, é aquele mesmo princípio que eu falei no slide anterior. Isso também vai cair na prova. E a função desses leucócitos? Qual que seria a função dos leucócitos? A gente viu nessa animação aqui, né, que o leucócito, que é essa célula amarela, ele vai englobar, vai engolir o micro-organismo, que pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita ou um fungo. E quando estiver no interior do leucócito, o que é que ele vai fazer? Ele tem uma organela chamada de lisossomo, e esse lisossomo vai promover a digestão desse micro-organismo, a digestão dessa célula que foi englobada. De que forma? Lançando suas enzimas digestivas, que são chamadas de enzimas lisossomais, que estão presentes no lisossomo. Então, o leucócito engoliu o micro-organismo no mesmo, de imediatamente, esse micro-organismo é direcionado ao lisossomo e o lisossomo lança essas enzimas digestivas para promover a digestão desse micro-organismo. Isso também pode cair na prova. Aqui mais um exemplo, só deixando muito claro que a função dos leucócitos, então, é o quê? Realizar fagocitose em micro-organismos invasores, bactérias, fungos, vírus e parasitas. E não menos importante, acho que é um ponto muito importante do nosso tecido sanguíneo, seria a função de cada um dos leucócitos e a forma como ele se apresenta, porque é isso que para a histologia é importante. Qual é a morfologia dessas células? Ou seja, qual é a forma de cada uma dessas células? Vamos lá? Então, aqui nesse slide, isso vai cair na prova também. Eu tenho um neutrófilo, um eosinófilo, um linfócito e um monócito. Eu não coloquei o basófilo aqui, mas mais para frente eu vou mostrar. Então, qual é a diferença entre eles? Primeiro, de cara, a gente já consegue ver que cada um dos núcleos, ou seja, cada uma dessas estruturas roxas que estão no interior das células, se apresenta de forma diferente. Então, esse é o primeiro e mais gritante diferencial dentre os leucócitos, o formato do núcleo, tá? No neutrófilo, que é uma célula também chamada de segmentado, eu tenho um único núcleo, sim, isso é um único núcleo, embora pareça que seja 1, 2, 3, 4, não são 4 núcleos. É um único núcleo que está ligado por fios de cromatina. O que é que está ligado por fios de cromatina? Os seus segmentos, ou lobos. Então, o neutrófilo, ele pode apresentar de 3 a 5 segmentos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. É um neutrófilo? É, porque o único núcleo dele apresenta 4 segmentos, 4 lobos. Essa parte lilás clara aqui de fora é o citoplasma, ok? Então, esse é o neutrófilo, e o neutrófilo está diretamente relacionado à infecção por bactéria. Ou seja, se entrar bactéria no seu corpo, qual é o leucócito que vai combater essa bactéria? O neutrófilo. Já o eosinófilo, ele também tem um único núcleo, só que o núcleo do eosinófilo, ele é bilobado, ou seja, ele tem 2 segmentos apenas. É essa célula que parece que o núcleo é um headphone, esse fone de ouvido que vocês usam na cabeça, não parece? Então, o eosinófilo tem um único núcleo ligado por um fio de cromatina, esses 2 segmentos, e no citoplasma do eosinófilo, observe que a gente tem inúmeros grânulos. Só que esses grânulos do eosinófilo, que é a nossa célula Barbie, ele tem característica básica. E tudo o que é básico numa célula é corado por uma substância ácida.
Então, nesse caso, vai ser corado pela eosina. Então, essa célula chamada de eosinófilo, ela representa, ela combate parasitoses, e vou complementar aqui, e também reações alérgicas, tá? Em alguns livros vocês vão ver que, embora não seja a prioridade do eosinófilo combater as alergias, ele também auxilia o basófilo, que eu vou falar mais para frente, nesse processo de reações alérgicas. Então, firmando, eosinófilo combate parasitoses, que são vermes, lombrigas, alguns outros parasitas, e participam dos processos de reação alérgica. Isso vai cair na prova. Já o linfócito é a célula mais simples, aparentemente olhando, né? Por quê? Porque ela tem um citoplasma bem pequeno, que aqui está representado por essa imagem lilás claro, e no seu interior tem um núcleo imenso, que quase ocupa todo o espaço da célula. Esse núcleo, ele é ácido, por isso que ele está aqui sendo corado por uma substância básica, no caso, hematoxilina, por isso que ele é bem roxo. Então, os linfócitos são as células de defesa responsáveis por combater os vírus. Tá com infecção viral? Inicialmente, quem vai aumentar no seu sangue? Os linfócitos, para que eles possam tentar combater essa infecção. E, por fim, eu tenho o monócito, que é uma célula muito importante, porque ela adora fazer fagocitose. Lembra que ela é prima do macrófago? Macrófago faz fagocitose no tecido e monócito faz fagocitose no sangue. O monócito, ele é o maior dos leucócitos, tá? Ele é bem grande e o seu núcleo também é bem grande. Ele não ocupa tanto espaço quanto o do linfócito, mas ele se apresenta dessa forma bem característica, ó. Ou ele é uma castanha de caju grande, ou ele tem uma terceira ondinha aqui formando uma ferradura de cavalo. Então, ele é bem característico e você consegue identificar com facilidade na lâmina. O monócito é aquela célula que participa de todos os processos de inflamação grave que você tenha no corpo e se você tiver com qualquer tipo de câncer. Os monócitos, eles são recrutados e começam a participar inicialmente desse processo de combate. Isso vai cair na prova. Então, vamos olhar em detalhes e reconhecer as células. Principal característica dos neutrófilos, eles possuem grânulos, muitos grânulos no seu citoplasma. O citoplasma do neutrófilo é lilás claro. Existem fios de cromatina ligando esses segmentos do núcleo. E ele tem um único núcleo que pode ter de 3 a 5 segmentos. Núcleo roxo, citoplasma lilás claro e grânulos roxos. Esse vídeo mostra os neutrófilos atacando algumas bactérias. Esses são leucócitos, né? São neutrófilos. E esses pontinhos pretos são bactérias. Então, eles estão fagocitando, engolindo, englobando essas bactérias. Ó, como ele vai invadindo e engolindo. Ok? Já os eosinófilos, eles são responsáveis por combater os vermes, os parasitas e ajudam nas alergias. O eosinófilo tem um núcleo bilobado, ligado por um fio de cromatina. O seu citoplasma também é lilás claro, mas os grânulos que estão presentes no seu citoplasma, diferentemente dos do neutrófilo, eles são básicos. Por isso que eles são corados por essa substância ácida chamada de eosina. Isso também é questão de prova. Olhando agora os eosinófilos atacando um parasita. Isso aqui está aumentado em milhares de vezes, tá, gente? Então, eles atacam literalmente o parasita. Os basófilos.
Basófilos são células muito importantes porque são elas que participam dos processos alérgicos, tentam conter as alergias. Mas, lembrando da discussão que a gente teve em aula, ele ajuda liberando histamina, mas ele também prejudica porque a histamina provoca vários efeitos no nosso corpo. Por isso que a gente tem que tomar o antihistamínico. Mas o objetivo do basófilo é destruir a substância que está provocando a alergia, o alérgeno, tá? Qual é a característica do basófilo? Ele também tem um núcleo, tá? Bilobado, com 2 segmentos. Esse núcleo sempre fica muito escondido na célula. Por quê? Porque ele possui muitos grânulos mesmo, e grânulos grandes, tá? Então, esses grânulos, eles meio que ocupam toda a superfície da célula e impede que a gente visualize com facilidade o núcleo. Os grânulos do basófilo são azuis, são corados de roxo, porque são ácidos, ok? E o citoplasma é lilás claro, azul claro. O linfócito, também como eu havia dito, possui um citoplasma lilás claro, que é menor do que o espaço ocupado pelo único núcleo do linfócito, que é circular, é esférico. Isso também vai cair na prova. E, por fim, o monócito, que é o maior dos leucócitos, tem um núcleo único com formato de castanha ou de ferradura. Seu citoplasma é lilás claro e seu núcleo é roxo. Ok? Amores, essa foi a nossa revisão de tecido sanguíneo. Eu fui bem objetiva para facilitar o entendimento e o registro dos tópicos que são mais importantes para vocês darem ênfase. Sugiro que vocês estudem por livro, sim, para aprofundar o conhecimento, tá? Os neutrófilos só batendo a martelo combatem bactérias, os eosinófilos, parasitas, os basófilos, as alergias, os monócitos, infecções graves e cânceres, e os linfócitos, infecções virais. E isso vai cair na prova. Ok? Boa prova para vocês na etapa de tecido sanguíneo. Finalizando aqui.